Bueno, buenos días, ¿cómo están? Acá estamos dando la segunda jornada del cuarto Encuentro Nacional y segundo Congreso Internacional sobre los Derechos de los Animales No Humanos. Ante todo, muchas gracias. Quiero dar, antes que nuestro excelente expositor, el doctor Faúndez Cunha, juez de la Corte del Supremo Tribunal de Paraná, etcétera, etcétera, empiece a hablar, quiero hacer unos agradecimientos que me olvidé ayer. ¿Por qué? Porque esto se hizo gracias a muchos. Ante todo, agradecer a cada uno de los expositores, porque sin que ellos hubiesen hecho el trabajo de venir a su costa, esto hubiese sido imposible. No teníamos, Argentina no tiene los fondos para un certamen de estas características y ustedes lo hicieron posible. Muchísimas, muchísimas gracias a los expositores y a los coordinadores. Segundo, a algunos que han aportado para apoyarnos, esas adhesiones que uno tiene y que ha pedido, al Ministerio Público Fiscal de la Cava, a Microjuris, a la cual no solo le agradecemos su aporte, no importa grande o pequeño, sino que aparte nos avala con una revista de derecho animal, que ya está saliendo su segundo número, en el cual el Consejo Editorial está conformada por Rosa María de la Torre, Elisa Rosa y Ana María Boglio. Creo que 3 personas que como Consejo Editor son bastante duras con cada artículo. Les digo que no es fácil pasarla. Al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que también y coorganizó esto. Tengo que aclarar que yo soy la directora del Instituto de Derecho Animal del colegio, y bueno, eso hace también de la coorganización, pero si no hubiese apostado el Consejo Directivo a nosotros, no hubiese sido tampoco logrado ese apoyo. Perdón, yo me encanta porque digo, no veo porque estoy con los otros anteojos, es eso. Obviamente a la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que también hizo su apoyo, al Colegio de Abogados de Bahía Blanca, acá me estoy olvidando algunos, al Instituto de Derecho Animal de Chaco, dice acá, de Chaco, también al Centro de Estudios de Derecho Animal de la doctora Elisa Rosa, a Iuris Civilitatis, que tiene como conducción a la doctora María José Domínguez Cedreira, de la cual me jacto no solo ser su socia, ella es Iuris Civilitatis, yo no, sino que aparte es la expositora que van a tener más tarde ahí sentada como que nadie pasa inadvertido, que les está tomando los datos, o sea, todo terreno, es una especialista en la temática animal. A Ánima, al Colegio de Neuquén, ¿no? Especialmente a Lida, que acá está Nora Limeno presentándose. Espero no olvidarme ninguno. A alguien más, al Colegio de Abogados de Uruguay, a Lida de Uruguay, que también está su presentación. Digo, han sido muchos. Por ahí puede ser que alguno me haya quedado en el tintero. Pero sin todos ellos, aunque sean sus adhesiones, en sus replicaciones en redes, este congreso no hubiese sido posible. Y sin cada uno de los expositores que decidió tomar la posta y decir, acompañamos, viajamos, y me acuerdo una frase de una amiga, colega, de Cruzando el Charco, que cuando yo le hice un comentario, bueno, no hay problema, yo me hago cargo de tal cosa, me dijo, déjate de jorobar la diferencia, ustedes no pueden hacerse cargo, ¿no? Nosotros nos pagamos. No me sentí para nada humillada, me sentí que realmente estaba conociendo nuestra situación en nuestro país. El doctor Faúndez nos conocimos en diciembre y realmente es como que hubo, perdón doctora, como un lazo así de afectividad inmediata.
Digo, perdón, porque está su señora acá adelante, que no lo tome de otra forma. Y inmediatamente cuando hice el convite y le comenté, él me dijo, quédate tranquila, Brasil va a estar presente. Y no me puedo quejar. Tiago Pires, el juez Ataibre, Rogerio Ramé, Fagundes, Erika, La Pucha, y los invitados, por supuesto, ¿no? Están presentes y se vinieron. Yo no sé si es mérito de él, pero sí que él me dijo va a estar presente. Y es muy importante que Brasil esté presente, no porque Chile o Colombia o México no sean importantes, están acá, o Uruguay, que también está acá. No es que no sean importantes. Brasil es en avance de jurisprudencia, ya lo vamos a ver con los otros doctores, digamos que va a la par de Argentina. Por ahí un poco más, un poco menos, depende de los casos, en la temática vamos ahí. No podíamos seguir haciendo congresos de derecho animal y que Brasil no estuviera presente. Sería una falta de respeto a todos los animales que nosotros defendemos, porque también hay animales en Brasil, no humanos. Y voy a hacer algo que esto es algo que no resistí. El término animales no humanos fue Henry Salt, en 1892, el primero que lo dijo. Con esto no le quito nada a nadie, solamente estoy diciendo un hecho de la realidad. Creo que lo primero que tenemos que tener los que hacemos derecho animal es ser conscientes de dónde sacamos los términos para después tomarlo. No tengo duda que como fue traducido al italiano, Pócar lo tomó de ahí, lo que no quita y desmerece ese libro para nada, y menos su traducción por la doctora Lodra, que ha sido excelente. Dicho esto, para que se quede en claro de dónde sale un término, ¿no? Como el término especismo, derrito, o sea, para evitarnos todos esos problemas, porque todos nos queremos ser dueños de los términos y la verdad no lo somos. Bueno, doctor, ¿quiere empezar? Estoy pronto. Todo suyo. Y quiero avisar que está usando la lapicera que le hemos dado de comer. ¿A usted le molesta si yo... Graças. Não, por favor. Vou procurar falar devagar e trazer algumas notícias apenas. Na pessoa da doutora Maria das Vitórias Gonçalves, saúdo cada uma das autoridades acadêmicas que participam do 4º Encontro Nacional e 2º Internacional sobre os Direitos dos Animais Não Humanos. Saúdo cada um dos presentes. Após muito meditar do que dizer em minha participação, considerando o tempo público, eu faço uma pequena introdução e dos novos marcos teóricos. Qual o primeiro grande problema que eu diviso? Eu estive recentemente fazendo uma conferência na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, num evento, publiquei um capítulo de um livro lá. Nós estamos perdidos hoje, nos dias atuais, com essa civilização instantânea, de construir filosoficamente os novos paradigmas para o direito. O professor Rabinovich, ontem, o professor Ricardo, foi brilhante. Ele foi na etimologia das palavras e no que há de mais profundo da filosofia para tentar encontrar os fundamentos para pensar o direito. Ele é um cético, porque ele acredita que a civilização está no fim. Lamentavelmente, eu também acredito. Eu acho que o ser humano nunca esteve... Como Roma caiu, a Grécia caiu, nós estamos vivendo um momento histórico em que o ser humano está sem valores, que ele vive na internet, em grupos de ficção, sem valores e sem metas reais. E o direito também está perdido. O professor, eu vou inverter esse começo, o professor Ricardo ontem dizia do direito natural, não é? E
eu vejo de uma maneira um pouquinho diferente, mas o resultado é o mesmo. As pessoas estudam o antropocentrismo, mas não sabem o que é a história do antropocentrismo. Por que surgiu o antropocentrismo? Foi para abandonar o direito natural? Não. No século XVI, ocorreu a Guerra de Versalhes, uma guerra de 30 anos, para separar a Igreja do Estado. Morreram milhões de pessoas. E quando Calvino e Lutero fizeram aquele esforço histórico e daí ocorreu a separação. Naquela época, a soberania era do tirano, era do rei, do imperador, daquele que pelas armas ganharam o Estado. Por isso que a palavra é soberania. Hoje, todos esses institutos estão superados. O antropocentrismo não é para colocar o homem como o centro do universo do direito. Não foi assim que surgiu, não. Ele surgiu para dividir o Estado da Igreja. Né? O Estado sou eu, como dizia Napoleão. Então, primeiro, nós estudamos a história tudo errado. Nós estudamos sem história, aliás, o direito constitucional e tudo errado. E essa cisão do teocentrismo para o antropocentrismo se esqueceu das questões que são universais, que para o professor Ricardo passa pelo direito natural, para mim passa pelo ecocentrismo. Amanhã, dia 22 de abril, se comemora o Dia Universal dos Direitos da Mãe Terra. A declaração foi emitida na Conferência Mundial dos Povos sobre Mudanças Climáticas e Direitos da Mãe Terra, e em seu preâmbulo ressalta que nós, os povos da Terra, consideramos que todos somos partes da Mãe Terra. Na moderna filosofia se fala que o planeta Terra é como uma nave habitada por todos, e as relações sociais têm que ser reconstruídas. Eu vou falar disso com calma depois. Uma comunidade indivisível, vital, de seres interdependentes, interrelacionados, com um destino comum, conectados aos recursos naturais, dependentes dos biomas e espécimes que habitam o planeta. Então, nós temos que pensar o direito entendendo que há uma interdependência total entre os seres animados, o ânima, que ele dizia ontem, e os não animados. Nós precisamos de água potável, nós precisamos de bioma, nós precisamos de ar puro, nós precisamos de um ecossistema estável. Porque, desculpe eu já ir fazendo observações, que adianta eu tecer toda uma legislação de proteção ao animal silvestre se eu não preservo o habitat natural dele? Entendam os senhores que a natureza, eu tenho muita dificuldade de seguir as coisas, né? Eu vou falando. A natureza não tem visa, ela não tem passaporte. Uma onça, ela que está na Amazônia, um dia ela está na Colômbia, um dia ela está no Brasil, um dia ela está no Peru. Nós temos que ter uma legislação que atenda de uma maneira universal uma série de direitos que hoje não são atendidos. O exemplo que eu gosto muito de dar é o da água potável. Os dois maiores aquíferos potáveis do planeta estão no Brasil. Não é só no Brasil, mas passam pelo Brasil. O aquífero Guarani, que pega o Paraguai, a Bolívia. O Brasil tem uma legislação extremamente rigorosa de meio ambiente e o Paraguai nem tanto. Então, para eu fazer um poço no Brasil, eu pago imposto, eu preciso de autorização, precisa ver qual é a quantidade de água que eu vou gastar, é o governo federal que controla isso. No Paraguai, ele faz uma fossa e polui toda a água que vem para o Brasil. Mas eu posso estabelecer o inverso. As pessoas pegaram e levaram barcos de pesca no litoral paranaense para o lago de Itaipu. E eles tinham crustáceos da água do mar que estão proliferando no Itaipu. E há necessidade de tirar eles de lá. Conte para mim, o Rio Paraguai, o nome que se dê, né, é vital para a Argentina, é vital para o Paraguai, é vital para o Uruguai. Qual desses países consegue fazer o Brasil e reparar o erro que fez?
Quais são os instrumentos jurídicos para essa nova realidade? Nenhum. Então, esse corte epistemológico de definir que o direito internacional é uma coisa estanque, o direito animal é outra, o ambiental é outra, é de uma estupidez atroz. Porque é exatamente o momento de nós vivemos o contrário. Eu, por exemplo, e publico há muito tempo, eu já fiz pelo menos 5 conferências. Nesta mesa aqui eu já estive por 3 ou 4 vezes. É que eu falei 2 em outro salão maior. Aqui nesta casa, eu reclamo a cidadania cosmopolita. Estava falando com um amigo ali, para eu vir à Argentina eu tenho que ter documento e tal. Eu desço do avião em Portugal, eu viajo a Europa inteira, não preciso de documento. Nunca fui parado. Eu alugo um carro, vou para a Bélgica, Então existe um novo momento, as relações são diferentes. O melhor documento que eu vi para filosoficamente repensar os novos direitos, um novo direito constitucional, que o Boaventura de Souza Santos, que foi meu orientador no pós-doutorado, defende o direito constitucional latino-americano, que ele acha ele entende que é o mais avançado, perpassa por isso. E o melhor documento é essa Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra. Nós reconhecemos que a terra é fonte de vida, alimento, ensino, fornece tudo aquilo que nós necessitamos para viver bem, podendo sobreviver com os homens ou sem os homens, mas nós não podemos sobreviver sem ela. Principia a mudança do marco teórico fundamental de um direito antropocêntrico para um direito ao menos ecocêntrico e que implique repensar os novos direitos decorrentes, não apenas da relação do direito constitucional como animal, desdobrando o enfrentamento das questões de soberania, como na criação de institutos e tutelas, como perora Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio ele diz assim: não adianta eu proclamar direitos fundamentais. Quais são as tutelas para defender esses direitos? É assim que nós precisamos construir o direito animal. Eu tenho que dizer que tenho um direito, mas além do direito, como que eu vou defender esse direito? Eu estou falando de lege ferenda, né? Porque nós estamos pensando o que nós vamos construir para defender o direito animal. Não basta eu dizer, tem esse direito. Tá, tem direito ao habitat natural. O que é habitat natural? Como que ele tem direito? Como que nós vamos defender esse direito dele estar, não só de estar, mas de usufruir desse habitat? O sistema capitalista provoca uma degradação muito grande a todos esses biomas e recursos naturais, do que dá a mudança de clima em decorrência da poluição desmedida em todos os continentes. Poluição que é feita por sabão, detergente, por instrumentos para lavar o cabelo, e ninguém fala disso, fala disso. Na Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, afirmamos que reconhecemos legítima para garantir os direitos humanos, é necessário também reconhecer e defender os direitos de todos os seres não humanos que a compõem, e que existem culturas, práticas, leis que o fazem deficitariamente, necessitando de urgente aprimoramento. Esse documento está na Assembleia das Nações Unidas e há necessidade de que ele seja efetivado, ele seja colocado em prática. Se diz que todos os seres que a compõem são titulares de todos os direitos inerentes reconhecidos na Declaração, sem nenhum tipo de distinção, como pode ser direito entre seres orgânicos e inorgânicos, espécie, origem, uso ou qualquer outro status. Assim como os seres humanos possuem seus direitos, todos os demais seres da Terra também possuem direitos específicos da sua condição e apropriados para o seu papel e função dentro das comunidades nas quais existem. Veja como isso é complexo. Se nós partimos do direito do consumidor, aqui ele está dizendo, por exemplo, que um bioma natural tem direito e que tem que ter alguém para defender esse bioma natural. E é uma coisa extremamente razoável. Quem que vai defender o lago de Itaipu agora?
Em que foro se vai entrar para dizer que o Brasil tem que ir lá e reparar o que ele fez no lago, que está prejudicando 3 países? Não existe lei. Não existe um tribunal adequado. Os direitos de cada ser são limitados pelos direitos dos outros seres. E qualquer conflito entre esses direitos deve ser resolvido de maneira que seja mantida a integridade, o equilíbrio e a saúde da Terra. Essa declaração reconhece que cada ser tem direito a um lugar, a desempenhar o seu papel para o funcionamento harmônico com todos os seres, com bem-estar, viver livre de tortura, trato cruel por parte dos seres humanos. Eu estou tentando reduzir isso daqui. Bom, com base filosoficamente nesses marcos teóricos, alguns projetos já estão em andamento no Brasil. O projeto de lei federal 815 deste ano, de 23, torna obrigatório o estudo da disciplina de direito animal em estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, público e privado. A proposta conceitua direito animal como a disciplina da área de ciências humanas e sociais aplicadas, dedicada a estudar os animais não humanos como sujeitos de direitos, reconhecer a sua natureza biológica e emocional, bem como a sua senciência e capacidade de sentir. Conforme o texto, os conteúdos referentes a direito animal serão ministrados em todo o currículo escolar. A medida é inserida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O deputado Célio Studart diz que é imprescindível tornar obrigatório o estudo da disciplina de direito animal, tornando como norte a compreensão e o respeito do ambiente natural. Veja que ele tem essa preocupação, ele já traz para dentro da lei a questão fundamental de você não só preservar o direito do animal, como o direito ao ambiente onde ele vai viver. Uma coisa tem íntima relação com a outra. Respeito ao ambiente natural como indispensável para a vida em sociedade, bem como o fortalecimento dos laços de solidariedade humana em prol da preservação do meio ambiente na busca de uma sociedade mais justa e solidária. O projeto de lei 179/23 também, é outro já, é anterior, né? Prevê uma série de direitos para os animais de estimação e regula o conceito de família multiespécie, que é uma palavra que está muito em uso, mas ainda é no Brasil um conceito vago. Ele não tem uma definição jurídica do que é a família multiespécie e quais são as consequências disso. E ele diz que é aquela formada por núcleo familiar humano em convivência compartilhada com seus animais. O projeto em análise na Câmara dos Deputados disciplina diversas situações pelas quais pode passar a família multiespécie. Veja que, olha que interessante. Ele já vê desde o casamento, a união estável, o divórcio, o pedido de guarda, a regulamentação de visita, o direito de pensão, entre outras. Tudo isso agora vai ter uma legislação no Brasil. Um dos principais direitos assegurado pelo texto é o que garante aos animais de estimação o acesso à justiça para a defesa da reparação dos danos materiais, existenciais e morais aos seus direitos individuais e coletivos. Então passa a existir uma legislação reconhecendo aos animais toda essa espécie de dano material, existencial, moral. E ele já disciplina a legitimidade para defender o interesse do animal. Não é só do tutor, mas tanto também é do defensor público, e aqui seria o fiscal, né? O Ministério Público. Pela proposta, animais passam a ser direitos como acesso à justiça. A medida prevê outros direitos como a interessante, há uma legislação trabalhista para os animais não humanos. Então, horário de trabalho, direito à aposentadoria, o animal passa a ter toda uma legislação em relação à sua inatividade por tempo de serviço, economicamente sustentável. Essa justificativa, os autores, o delegado Matheus Laiola e o delegado Bruno Lima, argumentam que a paternidade nas famílias multiespécie é efetiva e a afetividade é protegida pelo ordenamento jurídico.
No Brasil, a jurisprudência está construído, e eu estou aqui para falar do nosso caso, né? A jurisprudência tem entendido que a relação afetiva entre o animal e o tutor é praticamente preponderante para o destino dele. Por exemplo, em São Paulo havia uma senhora de bastante idade que tinha um papagaio. Denunciaram que ela tinha um papagaio. Como que fala que o papagaio é mesmo? Do bico torto, como chama? É um psitacídeo, não? E daí, de acordo com a legislação, ela não poderia ter, porque podia não ser adequado. Mas o papagaio gostava tanto da senhora, porque o psitacídeo tem muita empatia com o ser humano, né? E a mulher gostava tanto do papagaio que o desembargador, o relator do acordo, deixou ela ficar com o papagaio. Só que seria uma lástima separar os dois, porque um não passava o dia junto com o outro e um só tinha o outro. E passaram a vida assim, não é agora que faria sentido separá-los. Então, essa legislação, ela já discute, né, porque ela não é definitiva, ela vai passar por votação na Câmara Federal, mas ela já está discutindo a questão da afetividade entre o animal não humano e o ser humano. O texto regulamenta a atribuição de patrimônio ao animal, visando o seu bem-estar, o que poderá ser feito também por testamento. Nesse caso, caberá ao tutor ou ao responsável administrador os recursos, bem como prestar contas sobre eles em juízo. Em caso de morte de animal, seu patrimônio poderá ser revertido em benefício exclusivo da sua prole, dos seus filhos, né? De outros animais pertencentes à mesma família multiespécie, ou de fundo voltado à preservação aos direitos dos animais. O texto, no Brasil, eu creio que na Argentina também, mas em alguns países não é assim, nos Estados Unidos não é. A legislação penal, criminal, é só da União. Os estados não podem ter legislação penal. Houve um problema na Paraíba, nós vamos falar um pouquinho depois disso, que eles fizeram um código e englobaram a parte penal. Então, parte do Código da Paraíba foi declarado como inconstitucional por enveredar em matéria exclusiva de competência da União. Mas aqui não, aqui a União está agravando as penas. As penas serão mais graves dos casos de maus-tratos. A legislação penal em relação ao direito ao animal é péssima, é horrível. A legislação brasileira não tem técnica nenhuma. Acho que quem fez aquilo não sabe nem dividir o que é um caput, um parágrafo, uma linha, um inciso na lei. É horroroso, eles misturam maus-tratos com tortura, com lesão corporal, não divide a natureza. A mesma lesão, se eu fizer um risco no animal, eu que amputar a perna dele, a pena é a mesma, é ridícula. A legislação, me perdoe a veemência da crítica, mas é para tentar sensibilizar alguém que tem que mudar. Não pode ser uma legislação tão ruim, tão desprovida de técnica legislativa. Mistura tudo e coloca no mesmo saco. Se você matar, bater, fizer, a pena é essa. Se morrer, agrava um pouquinho a pena. Não é como a legislação humana. E eu sou defensor que a legislação penal tem que ser alterada e tem que adotar os mesmos princípios em relação ao ser humano. Nós temos que dividir a gravidade da lesão para a dosimetria da pena. Nós temos que dividir. Uma coisa é eu atropelar um animal por negligência, imprudência ou imperícia, e outra coisa é eu atropelar de propósito, com dolo, querendo matar o animal. E a lei não faz esse tipo de distinção. A nossa legislação é muito, muito ruim. E pelo jeito ainda continua, porque o projeto que está lá na Câmara Federal não cuida disso. O texto aumenta as penas previstas para crime contra animais. Em caso de abandono, é previsto reclusão de 2 a 5 anos, a pena nova, né? E multa. Veja bem, eles não sabem quando aplica a multa. A multa, historicamente no direito penal, ela é aplicada
quando há um dano patrimonial. Daí eles põem multa, porque agora está na moda lá no Brasil, tudo converte para multa. Isso não é ciência, isso é horrível. Quer dizer, nós temos que aplicar... O direito foi construído com milênios de sofrimento, de luta, de emancipação. Então, ele tem um sentido lógico, ele tem uma razão de ser daquela maneira. E isso precisa ser estudado. Não é só porque eu acredito nisso, ou porque eu tenho essa opinião, que eu vou pensar em fazer isso. Então, a parte penal, do direito animal no Brasil, é a pior parte. É a que tem menos técnica, é a que faz menos justiça, é a que é mais inadequada. E, pelo jeito, o projeto que está lá continua mantendo o mesmo erro. Para que impedir a alimentação, o cuidado dos animais em situação de rua ou habitantes das áreas comuns de condomínio, a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Isso é uma fonte na agência Câmara que eu peguei. A Lei 11.140 de 2018 instituiu o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, estabelecendo normas para a proteção, defesa e preservação dos animais vertebrados e invertebrados situados no espaço territorial do Estado da Paraíba, é claro, visando a compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a conservação do meio ambiente e o convívio harmônico em sociedade. O Código enfrenta problemas de inconstitucionalidade, pois legislou em parte a respeito de matérias privativas da União. Em razão de tais questionamentos, apresentamos um projeto de lei, tanto à Assembleia Legislativa da nossa província, do nosso estado do Paraná, eu e a professora Érica apresentamos, como também na Câmara Federal. No órgão especial do Tribunal de Justiça, atuando como relator de um acordo, eu votei e, por unanimidade, foi declarada a inconstitucionalidade de uma lei que permitiu o acesso dos animais. Eu acho importante falar isso porque isso está na moda, né? Você levar animal em hospital. Só que existem instituições especializadas que sabem preparar os animais para levar no hospital. A giardia, não sei se compreende isso, é uma doença que, se você levar, por exemplo, uma tartaruga, ela passar para a pessoa que está no hospital, algumas das enfermidades nunca mais têm cura. Então, a legislação no Paraná dizia que bastava estar vacinado o animal para poder ser levado em hospital. Não, tem que fazer exame de sangue, tem que dar banhos especializados, o animal tem que ser treinado. Imagine tirar um animal, desculpe, sem nenhum preconceito, mas um animal de uma favela e levar no hospital sem higiene, sem preparo e sem nada. Então, estou no tempo? Sim? 5 minutos. Só? E eu só estou começando, Então, há uma legislação e questionamento no Brasil sobre a possibilidade de levar os animais em hospitais, nosocômios, etc. E essa legislação precisa ser muito bem estudada, porque o animal tem que ser preparado adequadamente. Não basta ter vacina, tem que fazer uma série de exames. Está parado lá em Brasília um projeto de lei, desculpe, eu não anotei o número dele, ele está parado na Câmara Federal, foi feita uma audiência pública, a professora Érica participou da audiência pública, né? E explicou que a legislação que ia passar na Câmara Federal também era absurda e o projeto está travado, ele está em reestudos. Para eu não me alongar, porque daí iria mais meia hora, nós preparamos o Estatuto de Defesa e da Proteção Animal. Esse estatuto foi protocolado pela deputada Mara Lima, né? Acho que é esse o nome dela, na Assembleia Legislativa.
nós estamos reivindicando que seja feita uma audiência pública. Nós levamos o projeto, a deputada adorou, achou que... e protocolou no mesmo dia, praticamente. No dia seguinte, ela já protocolou e quer que o projeto passe. E eu e a professora Érica, particularmente, somos contra. Nós queremos que sejam feitas audiências públicas para discutir com todos os setores da sociedade, com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, com a Confederação da Agricultura, porque há um impasse no Brasil hoje, assim, o professor Vicente fez um projeto, liderou um projeto, e o senador Álvaro Dias protocolou no Congresso Nacional. Daí o outro lado ficou assustado e foi lá e tiraram o projeto. Isso não vai evoluir. Há um senhor do Uruguai, ele está aqui hoje ou não? Não está? Está, sim. Então, o problema nosso, amigo, é que nossas relações comerciais, como a do Uruguai, são internacionais. Se a União Europeia resolve que não se faz mais isto e não estamos preparados, será um desastre a nossa economia. Consigo explicar o que digo? Então, não podemos simplesmente ser contra, temos que entender todo... Estava falando com o presidente do Conselho de Medicina Veterinária do Paraná, não adianta dizer, eu sou contra e sou contra. Não, nem há como dizer sou a favor, porque as relações comerciais no agronegócio são internacionais. O Brasil agora vai construir mais de 100 frigoríficos na Rússia. Quer dizer, nós vamos produzir carne para a Rússia também, né? Como a Argentina produz para todo mundo, o Uruguai também, né? E essas mudanças estão ocorrendo na União Europeia e elas já estão chegando a nós. Então, nós temos que entender que a sobrevivência do ser humano depende de um novo modelo de direito, reconhecendo que o direito tem que defender tudo, meio ambiente, animais não humanos, a água, os ecossistemas, os biomas, porque tudo está interligado. E temos que entender que não há um mundo sem economia, não há um mundo sem agronegócio, sem alimentação, sem segurança alimentar. O problema nas relações, e eu prometo que já termino, é que as relações hoje não dependem só do nosso país. Não adianta a Argentina dizer, isto vai ser assim, assim, assim. Daí a União Europeia diz, não compro mais leite da Argentina. E como vamos fazer com os nossos irmãos que vivem de produzir leite? Como no Brasil, os que produzem ovo de galinha? Não vamos criar uma estrutura social para mudar a maneira de produzir, para poder manter o negócio? Porque sempre haverá um outro país como o nosso, de terceiro mundo, pronto para produzir no nosso lugar. O Brasil já viveu isso com a borracha, que os países indianos foram produzir no nosso lugar, já viveu isso com o do chocolate, com quem que faz chocolate? Com o cacau, já viveu com a cana-de-açúcar. Quando há um problema conosco, já vem um país produzir e causa desemprego, fome e miséria. Então, há que ter muita prudência, penso eu, não, isto agora é uma opinião minha, estudando isso. Nós temos que entender que o problema já está aí, que nós precisamos preservar os animais, que nós precisamos dar uma existência digna e que nós precisamos achar o equilíbrio, como está tentando no Brasil. Não, o animal vai trabalhar, mas tem horário, tem uma remuneração justa para ele, tem uma aposentadoria, se integra a vida. Não dá para isolar as coisas, pelo menos nesse momento da história. Eu quero dizer o seguinte, eu passei a professora um arquivo PDF com todo esse material.
E eu fiz um resumo do resumo do resumo. Não, falei muito pouco, mas não quero cansá-los. Ela, por favor, está autorizada a passar o meu WhatsApp. Se alguém quiser conversar, tem muito material que a gente pode trocar. Se quiserem os projetos que tem no Brasil, não estou dizendo que são nem melhores nem piores, mas para ajudar a estudar, não é? Para ver algo diferente e uma maneira diferente de pensar. Muito obrigado, estou honrado de estar uma vez mais nessa casa, uma casa que tem 5 prêmios Nobel, e estar sentado numa cadeira num lugar desse é um privilégio. Muito obrigado. Le quería preguntar, doctor, nosotros acá en Argentina, por un ejemplo corto sobre el Mercosur, decimos cuando trasladamos un caballo, 2 kilos de papel, por lo que es la burocracia. ¿Qué opina usted de la situación actual del Mercosur en materia legal? Acá, nesta casa, estive em congressos dos tribunais das cortes regionais, Tribunal da Comunidade Andina, da Corte da Centro-América, Mercosul. No Mercosul foi feito para não funcionar. Não há interesse de funcionar o Mercosul. Nós precisamos, isso é uma conversa muito séria, não? Precisamos formar um bloco econômico de toda a América do Sul. Um bloco econômico muito forte, como fez na União Europeia. Seremos mais fortes. O Brasil, por exemplo, precisa de uma saída para o Pacífico pelo Chile. Economizaria 4 dias de viagem de navio. O Chile iria usufruir do Atlântico. Não? Isto não há. E a burocracia é para manter os empregos, para manter... Não querem que as coisas funcionem. Não querem. Um dos presidentes do Mercosul é de nossa cidade, de Ponta Grossa. Foi presidente, é professor do Instituto Rio Branco, em Brasília. E eu falava com ele, porque isso é uma opção política. A União Europeia é o que é, porque a Alemanha assumiu como líder e disse, olha, as coisas têm que funcionar. Quem quer, quer. Quem não quer, sai. Daí a Inglaterra saiu. E o Brasil nunca aceitou a posição de liderança. Eu fiz uma ponência em Itamaraty, havia 3.000 pessoas. E disse, o Brasil vive de costa para a América do Sul e fica de joelhos para a Europa. A senhora quer comprar uma bolsa Louis Vuitton em Paris, não conhece Lima, no Peru, que é maravilhoso, não conhece Assunção, não conhece Buenos Aires. Há um turismo muito pequeno cá. E se fica... A Europa, desculpe dizer isso, e está em rede, não? Mas a Europa é muito mais atrasada que nós outros. E eles acham que nós somos atrasados. Quando estive uma vez em Itália e disse que se fazia transplante de fígado, e na cidade onde moro, que é uma cidade do interior, a pessoa, eu não acredito, não acredito. Eles pensam que aqui há índio andando na rua. E não é isto. Então, nossos governantes têm que mudar, cambiar as ideias. Nós necessitamos de ter um bloco econômico. Eu, como cidadão, que me gusta muito viajar de México, Argentina, principalmente Portugal e Espanha, eu quero ser um cidadão sul-americano. Eu não quero passaporte, eu quero ir à Argentina, no Chile, no Paraguai, ir e voltar. Eu tenho cidadania paraguaia, conheço todo o Paraguai. Por que não podemos ser como a Europa, que se você é português, vai à Bélgica, vai à Alemanha, vai à Suíça? A Suíça não lembro se era. E a Itália, tudo. Não há vontade política. E vou dizer, para mim, o principal responsável é meu país.
Meu país não quer problemas, porque ele acha que já tem problemas demais com a pobreza, com as dificuldades de nosso país e não quer se envolver. Mas eu prometo que encerro. E não interessa aos grandes grupos econômicos a nossa união. Veja que quando o Brasil foi abrir uma estrada ao norte para ir direto ao Peru para exportar arroz para a Rússia, etc., os Estados Unidos fez de tudo, que havia problema de meio ambiente, que não se abria a carretera. Por quê? Porque um dos maiores exportadores de arroz para a Rússia é os Estados Unidos. Então sempre é dinheiro, sempre é dinheiro por trás disso. E o nosso país, vou reiterar, para mim é o principal responsável de não haver uma grande união na América do Sul. Bueno, vamos a agradecerle al doctor y vamos a aceptar que todos los países de América del Sur somos también corresponsables con Brasil, ¿no? Argentina capaz que porque está en un caos y algunos otros porque no les damos la capacidad de liderazgo, ¿no? Creo que también eso nos pasa. Doctor, mil gracias y voy a hacer pasar el otro panel. Sí, gracias.